Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui para uma reflexão bíblica, para Deus falar ao seu coração. E essa é a intenção, Deus falar ao seu coração. Coisa boa é quando a gente consegue resolver problemas, dar soluções a questões que nos afligem. Coisa muito boa é quando os laços que nos prendem, eles são desembaraçados e a gente consegue caminhar livremente. Para isso a Bíblia tem algumas argumentações e ela inicia debaixo de uma narrativa importante descrita lá em Salmos 32, versículo 8, que o próprio Deus diz: olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, e debaixo das minhas vistas eu vou te dar conselhos. A ideia de vencer é uma ideia maravilhosa. Essa ideia de chegar lá, de resolver, de conquistar. Agora, isso não acontece por acaso, isso não é uma sorte, isso não pode ser uma coincidência, isso não é o acaso. A Bíblia, ela fala da intromissão de Deus, da capacidade que Deus tem de se intrometer e converter circunstâncias, fatos, pessoas e uma série de situações. E a gente precisa entender isso. O Deus que, na realidade, através dos relatos bíblicos, se intromete e faz disso uma convergência e não uma coincidência. A ideia de convergir é a ideia de conduzir. E Deus conduz certas coisas pela sua capacidade, pelo seu poder. E isso que Deus faz olhando pela Escritura, pela palavra de Deus, dentro da sua vontade, do seu querer. Quando você passeia pela Bíblia no sentido de ler com aquela vontade de descobrir, de entender, quando você vai no Salmo 33, vai lá no versículo de número 15 e 16, precisamente no 16 e 17, você vê lá e você pode verificar o que a Bíblia diz ali especificamente. A Bíblia diz ali que o rei, apesar do seu grande exército, ele não garante vitória. Você imagina, o rei, com toda a sua capacidade bélica, com toda a sua capacidade de movimentação militar, com toda a sua autoridade, não proporciona uma garantia de vitória. O texto ainda no versículo 16, no versículo 17, continua dizendo a respeito da valentia do soldado. Então essa ideia de disposição, ela é importante. Ser disposto, mas isso não garante vitória. O texto ainda continua dizendo a respeito do cavalo e da sua força, que não garante vitória. Então a gente começa a pensar das estruturas que possuímos, que temos, que vemos, mas nada disso garante vitória. É muito importante pensar na ideia de perceber Deus nas coisas, nos fatos, nas circunstâncias, nos acontecimentos, e dar a glória devida a Deus. Dar glória a Deus, dar a Deus o merecimento. A ideia é quando nós não conseguimos fazer isso, é a ideia de meritocracia que está impregnada em nós. Meritocracia é aquela ideia fixada de que nós merecemos, de que nós somos capazes, em detrimento de uma oportunidade que nos foi dada e nós aproveitamos essa oportunidade e chegamos lá. Bem, a gente precisa entender o efeito, a causa de tudo isso. Quando a gente não consegue dar a glória a Deus, quando a gente acha que os fatos vão acontecer por nosso mérito, quando a gente, de alguma maneira, de alguma forma, esquecemos de consultar, de pedir a intromissão de Deus. O que acontece em relação a tudo isso?
Qual é o efeito? O efeito disso tudo, olhando pela Bíblia, é o efeito de que nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio arco, na nossa própria espada, na capacidade que temos, na habilidade que desenvolvemos ou na autoridade que possuímos. E a gente precisa de uma solução para isso. E a solução para isso é acreditar que em toda a perfeição que você possa imaginar, tudo aquilo que você possa levar dentro de um projeto que se conclua em excelência, tudo isso tem um limite. Tudo isso tem uma situação de findar. E só o mandamento de Deus, só a fala de Deus, só a promessa de Deus pode ultrapassar esses limites. Eu queria que você entendesse isso. Vamos buscar uma solução para isso, uma solução para que a gente não acredite mais em coincidência, em acaso, a gente não acredite em sorte, mas em convergência, uma ação de Deus a nosso favor, por causa do seu amor. A consciência que somos chamados para acreditar nisso se baseia no Salmo 127, um salmo clássico que muita gente conhece, e eu faço questão de pronunciá-lo, uma parte dele, para que a gente entenda. Se é uma situação incondicional, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os a que edificam. Imagine só, eu trabalhando, eu pelejando, eu lutando, e se o Senhor não estiver ali, se Deus não estiver ali, se a aprovação dele não estiver ali, eu corro o risco de todo esse meu trabalho ser um trabalho em vão. O texto ainda continua dizendo em relação à questão da intromissão de Deus, que não é sorte, que não é acaso, que não é uma coincidência, é uma convergência, é uma impulsão do próprio Deus, é na realidade uma indução do próprio Deus ao ponto que Ele quer. E aí eu vou lendo a Bíblia entendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será, na realidade, levantar cedo e repousar tarde. Isso é intrigante. Isso é alguma coisa que nós temos que pensar em termos para que a gente tenha soluções, garantia, proteção, provisão, para a gente buscar ainda uma solução em relação a essa situação da meritocracia, onde achamos que possuímos, temos, somos, onde achamos que, aproveitando a oportunidade, vamos chegar lá. A gente tem que pensar na esperança que os textos bíblicos nos dão em relação à ação, à movimentação, à manifestação, o querer, a vontade de Deus. E aí a gente vai entendendo que Deus, na realidade, Ele faz uma conversão de fatos, de circunstâncias, da natureza, uma conversão de forma que a gente vai entendendo que conforme o que Ele diz, é a maneira que se mantém. Então a gente precisa, Deus fale. Não é a minha força, não é a minha habilidade, não é o meu jeito, não é o meu dinheiro, não é a minha saúde, é a sua graça, é a sua misericórdia. E eu preciso entender isso. Também a gente vai entendendo pelos textos bíblicos que a maneira como ele diz, as coisas vão se mantendo ou se mantêm hoje, se mantiveram ontem e vão se manter no futuro. E aí a gente aprende que tudo isso está ao inteiro dispor de Deus. Peça a Deus para tirar você dos seus limites. Peça a Deus para entrar na sua situação, desembaraçar o laço, libertar você dessas prisões, perdoar os seus pecados, te ajudar a avançar. Por quê? Porque é Deus quem faz a convergência das situações, dos acontecimentos, das circunstâncias, das mentes e dos corações das pessoas. Que Deus te abençoe.
que entre na sua vida e faça você entender que toda a honra, toda a glória e que todo louvor devem ser dados a Ele. Que Deus te abençoe.